E aí, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o fim da isenção de imposto, né, até R$ 35.000 para criptomoedas. Vamos falar também do ciclo do Bitcoin, né, porque se a gente considerar os ciclos anteriores, a gente já está, né, finalizando esse ciclo e todo final de ciclo é a mesma coisa, tá? Agora é diferente, tem ETF, tem empresa com tesouraria em Bitcoin, enfim, é a mesma coisa. Não compra Bitcoin, compra shitcoin porque vai subir mais. Bom, primeiro vamos dar uma analisada nesse fim, né, de isenção, porque a gente, quando se coloca, né, o fim da isenção era um benefício que você tinha. Só que no final das contas, tá, era a regra, tá, o Bitcoin é seu, a criptomoeda que você comprou é sua. O governo simplesmente ele vai cobrar imposto por aquilo que você simplesmente ou escolheu, né, guardar, e aquilo não foi desvalorizado com o tempo. Ou seja, ele vai, você não foi desvalorizado com o tempo, vou te cobrar por isso. Vê como é um absurdo, tá? Na minha opinião, é um absurdo isso aqui. Mas enfim, vamos lá, ó. A nova MP, que é uma medida provisória, muda completamente a tributação sobre cripto a partir de 2026. Tá. Vamos a alguns pontos e eu vou comentar cada um desses pontos, tá? Primeiro, regra única para cripto no Brasil e no exterior. Pronto, só isso aqui já matou 100% das corretoras nacionais. Primeiro, corretoras nacionais têm uma baixa liquidez, né? Segundo, essas corretoras nacionais, né, muitas vezes elas pegam liquidez de corretoras estrangeiras, né? E também tem muitos casos de fraude com corretoras brasileiras. Então, no final de ciclo que a gente está passando, é um risco enorme você deixar Bitcoin dentro de corretora. Primeira coisa que você deve fazer é retirar seu Bitcoin da corretora. Eu quero segurar o Bitcoin por muito tempo, como eu mostrei para você numa carteira de 10 anos, né? Comprei lá atrás no fundo, deu uma pausa nas compras, eu só vou comprar novamente se o Bitcoin voltar a cair, né? Senão, eu vou segurar aquele saldo que eu comprei. Beleza. Se você deixar na corretora, a chance, né, da corretora não te devolver o saldo de Bitcoin dentro da corretora é muito grande. Por quê? O que eles fazem com aquele saldo que você comprou do Bitcoin é simplesmente te dar um crédito. Ele diz assim, olha, você tem tantos Bitcoins aqui comigo, sendo que o Bitcoin só existe quando você sacar para sua carteira, tá? Então, só isso aqui mata corretoras brasileiras, tá? Segundo, alíquota fixa de 17,5% sobre ganhos. Então, antes você tinha uma isenção de R$ 35.000, né? Ou seja, livre de imposto, e vai ter 17% sobre ganhos de capital, né? Ou seja, sobra nada aqui no Brasil, né? Tributar tudo que você tem. Beleza. Compensação de prejuízos restritas, né? Mesmo trimestre ou até 5 anteriores. Ou seja, você pode... O que é compensação, né? Por exemplo, em uma moeda eu tive ganho de capital e outra moeda eu tive prejuízo. Então, você pode fazer essa compensação. Porém, você só pode fazer isso no mesmo trimestre ou até 5 trimestres anteriores. Tá? Passou disso, você não pode fazer mais. Tá? Então, o prejuízo é seu. Vamos lá. Isenção de até 35 mil não vale mais para criptomoedas, né? Apuração em pagamento de imposto de forma trimestral. Então, você tem até o final do trimestre para fazer esse pagamento de imposto, senão você vai começar a pagar multa, né, sobre esse ganho de capital. Beleza? Ou seja, sobra nada aqui no Bostil, né? Beleza. Outra coisa, vamos falar sobre o ciclo, tá? Isso aqui foi eu mesmo que postei aqui no Twitter, que é o seguinte, pessoal. Veja essa linha aqui laranja, que é o ciclo de 2017. Essa linha verde aqui é o ciclo de 2020, 2021. E o ciclo atual é esse vermelho. Desde que iniciou o ciclo lá atrás, no fim de dezembro de 2020, dezembro de 2022, eu venho mostrando esse gráfico aqui para vocês de como ele funciona. Só voltar nos vídeos aqui, ó, porque faz muito tempo, 2 anos atrás, 2, 3 anos, eu mostrava que a data halve é o 0, você tem 500 dias antes, 500 dias depois. Então, 500 dias antes você compra, depois compra com 200 dias antes, depois pode comprar também com 100 a 150 dias, e depois, né, você tem aqui a fase de topo, né, de euforia, que é a fase entre 300 e 500 dias antes do halving.
venho falando para vocês há muito tempo que você não precisaria esperar os 500 dias para realizar aqui, né? Por quê? Porque aqui, pessoal, começa a grande narrativa e o risco de você ficar exposto. Aqui tem. Agora é diferente. Agora você tem que comprar shitcoin porque a shitcoin vai subir mais do que o Bitcoin. Aqui começa a quebradeira das corretoras. Aqui começa os scams. Aqui começa os golpes. Aqui começa as pirâmides. Ou seja, você vai ser enxurrado por um monte de promessa falsa para você não vender Bitcoin aqui. E ainda em 2026, se você não realizou lucro, você ainda ter um impostinho na cabeça. Sacou essa ideia? Então, pessoal, é melhor você sair aqui, nem que seja um pouco, aos poucos, do que passar toda uma loucura que tem pela frente. Porque o que vem depois disso aqui, pessoal, é 1 a 2 anos de queda, né? Eu vou ser bem sincero com você, né? Eu tô desde 2017 e passar por um bear market é uma coisa horrível. Você, por exemplo, compra hoje, o Bitcoin caiu, era assim, né? Eu não sei se vai realmente ter essa queda, mas sempre foi assim. Por que não vai ser dessa vez? Não, agora é diferente. Toda vez tem essa narrativa. Agora é diferente, tá? Como é um bear market? Eu vou dizer para você. Caiu hoje 10%. Então, porra, Bitcoin caiu 10%. Tem que aproveitar. E todo, não, é oportunidade. Aí você compra. Quando você vê no outro dia, mais 10% de queda. Aí depois vê uma semana, mais 10% de queda. Isso aí é o ano todinho. E você vê seu patrimônio derreter 80%, tá? Virando pó, principalmente em altcoins, né? De que você acreditou, né, nessa grande narrativa de não compra Bitcoin, compra altcoin porque vai subir mais do que o Bitcoin. Enfim, pode subir mais? Pode acontecer um grande alta aqui? Eu acredito que pode, tá? Só que vê que em gráfico interessante aqui, que postado, deixa eu ver aqui, antes de a gente ver esse gráfico aqui que eu postei, vamos ver esse gráfico aqui desse carinha aqui, ó, o Brett, né? Vê só, ele posta aqui, ó, como funciona o ciclo, né? Você tem o ciclo de expansão verde, o ciclo de bear market, o ciclo de consolidação, né, de acumulação. Isso funcionou até atrás, tá? O ciclo de 2015, 2017, 2020, o ciclo atual também. Então a gente está aqui finalizando o ciclo de alta, o ciclo verde, né? O ciclo de acumulação, ele se deu também com alta. Então, aqui ele diz assim, ó, não, agora a gente vai passar um período lateral. Mas, veja, o que garante, tá? O que garante que o Bitcoin vai ficar lateral aqui e não fazer algo desse tipo aqui, ó, né? Ah, mas se o Bitcoin for para 150 mil aqui, ó, para 150 mil, pode acontecer. Então ele pode ir para 150 mil, mas depois desabar lá para casa de 60, 70 até 50 mil dólares. Então, por exemplo, eu tô com um lucro absurdo aqui, né, de Bitcoin. Vai ter tributação, vai ter golpe, vai ter scam, vai ter um bocado de coisa aqui. Se o Bitcoin for para 150, mas e se você não realizar aqui e ele retornar para casa de 60, você perdeu toda essa valorização aqui. E aí? Né? Então, assim, cara, eu não vou fazer nenhuma recomendação de investimento aqui, mas os ciclos Bitcoin, eles estão exatamente da mesma forma. E da mesma forma que era a narrativa aqui de agora é diferente, vai ter shitcoin season, tá a mesma coisa, tá? Então, fica aí esse impostinho, né, na nossa cabeça, fica aí a reflexão sobre vender ou não Bitcoin. Se você tem uma perspectiva, né, de 10, 15 anos, aí eu acredito, né, que você pode segurar aqui esse Bitcoin. Só que tem outro detalhe aqui, ó, que é o seguinte, tá? O dólar, né? USD-BRL. Se a gente colocar aqui 5 anos, pessoal, vê só. O dólar ele ficou aqui lateral durante 5 anos. 5 anos você botasse seu dinheiro na renda fixa aqui na taxa Selic rendendo a média aí dos 12%, né? Porque ela variou, saiu lá dos 8% para mais ou menos 14%. Você tinha aí uma média de 12%, ou seja, seu capital teria dobrado. Se você colocasse 1 milhão aqui em dólar, deixasse ele parado, você teria aí um dólar, 1 milhão e um pouco em reais, mas você teria dobrado o teu capital
na renda fixa do Brasil. Então, veja, a grande narrativa aqui dos influencers, o Brasil vai acabar, que o dólar vai para não sei quanto. No final das contas, eles querem pegar a sua taxa, estão fazendo propaganda de corretora, né? Aí você compra. Aí tem outro detalhe, né? Porque se você comprou dólar aqui a 5,74, com spread e IOF, você comprou por uns 6. E se você for vender aqui, você vai vender com spread abaixo do preço atual e ainda com IOF. Então é melhor ficar aqui, ó, na Selic, tá? Selic hoje ganhando essa pirâmide aqui de 14%. Ah, é uma pirâmide de 14%? É uma pirâmide. Só que ela tá dando mais do que você deixar seu dinheiro parado aqui no dólar, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou também, não precisa deixar o like. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.